se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, de apregoarmos esta palavra que é a revelação de Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Saiamos daqui hoje transformados, restaurados, abençoados. Para a glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto é muito enfático. Quando Jesus, ele põe à prova, ele testa os seus discípulos. Engraçado que Jesus continua testando e colocando à prova os seus discípulos. Porque os discípulos de outrora, que ele iniciou o seu ministério, foram os primeiros. Mas Jesus não deixou de fazer discípulos, continua fazendo discípulos até o seu retorno, até ele retornar para buscar a sua igreja. Ele vai continuar fazendo discípulos. E nós que estamos aqui na igreja sendo ministrados, nós somos discípulos de Jesus. E o que Jesus falou para os seus discípulos não quer dizer que vai acontecer neles. Pode acontecer em nós. Principalmente essa questão, no versículo 20, que ele diz assim: em verdade vos digo que alguns aqui, que há, estão aqui, não provarão a morte. Não é os que estavam lá naquele tempo, porque essa palavra aqui, ela não é cronos, o tempo não é cronos, o tempo é kairos, é o tempo de Deus, porque a palavra de Deus, ela não se limita ao tempo nosso, humano. A palavra de Deus não se limita ao tempo, porque a palavra ela é histórica, ela foi proferida lá atrás, ela foi vivida lá atrás, mas ela continua sendo vivida nos dias de hoje, ela é profética. E é dentro dessa perspectiva que nós precisamos entender. E a mesma palavra que Jesus falou para os seus discípulos lá, ela está valendo para os discípulos aqui. Jesus testou os discípulos lá, colocou-os à prova, e está testando e colocando a prova aqui. Por exemplo, nessa pandemia, irmãos, o que tem de gente que está sendo provado, você não imagina. Que está sendo testado, você não imagina. Tem gente que Jesus está apanhando e levando para o céu, e ainda vai apanhar e vai levar mais ainda. E o que me faz refletir é que, quando a coisa aperta, quando vem a pressão, normalmente a gente se quebranta. Quando vem uma enfermidade, a gente fica crente do pé roxo, pentecostal até o tutano, dando glória a Deus até na adversidade. É ou não é? Mas nós temos uma facilidade de esquecer. Nós temos uma facilidade, depois que a coisa desaperta,
a gente também relaxar. Mas na hora que a coisa está acochada, aí a gente faz promessa, né? Eu me lembro até um irmão nosso, daqui da igreja, ele estava viajando de avião do Rio de Janeiro para cá e houve uma turbulência. Uma turbulência que na hora ele pensou que o avião ia cair. Aí ele lá pediu perdão a Deus na hora: Senhor, me perdoe se eu fiz alguma coisa, não sei o que vai acontecer, mas ele fez uma promessa: se o Senhor me livrar dessa, quando eu chegar em terra, eu vou fazer isso, 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 coisa que ele nunca teve coragem de fazer. E Deus deu o livramento, ele chegou em terra, chegou aqui, aí quando Jesus cobrou dele, ele falou: Jesus, quando a gente está em aperto, a gente fala tanta besteira, a gente promete tanta coisa, né? Mas o fato é que Jesus está voltando, e Jesus está coxando a sua igreja. Irmãos, essa pandemia, ela veio, às vezes as pessoas ficam perguntando assim: ela veio de onde? Quem é o autor da pandemia? É o diabo? A gente aprende que o diabo ele não tem autoria nenhuma. Até o mal, para o diabo, né? Para o diabo assumir a paternidade, tem que pedir permissão a Deus. Você sabia disso? Até o mal. Por quê? Quem é que disse? Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu crio o bem e crio o mal. O diabo não cria nada. Agora, Deus cria o mal para quem? Para o diabo e para os seus seguidores. O inferno o diabo criou? Não, foi Deus que criou. E Deus criou o inferno para quem? Para os desobedientes, para aqueles que não querem nada com Deus e querem seguir ao inimigo. Deus criou. Quem é que vai lançar no inferno? O diabo tem poder para lançar alguém no inferno? Não tem, irmãos. O diabo não tem chave nem da sua própria casa. Todo mundo tem chave da sua casa, ainda que seja humilde, sim ou não? O diabo não tem chave nem da sua própria casa. Porque Jesus lá, quando chegou no inferno, para mostrar que ele não tem poder nenhum, Jesus foi lá, pisou na cabeça dele, esmagou a cabeça dele, né? Ou seja, a autoridade está na cabeça e ele, né, esmagou a autoridade, dizendo: você não tem poder nenhum. Tomou, né, a chave do inferno, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno. O inferno, a partir de então, ficou de portas abertas. Foi por isso que Jesus prometeu à igreja, ao pastor da igreja, Pedro, falando, quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ou seja, o inferno não pode prevalecer contra você, que é a igreja de Jesus. Tomou a chave está na mão de quem? Antes o diabo tinha poder para lançar pessoas no inferno, porque ele usurpou essa autoridade do homem aqui na terra. Jesus foi lá, como homem, tomou a autoridade de volta. E Jesus disse: não temei ao diabo, que não tem poder para fazer nada com você, mas temei antes a Deus, que tem poder para dar a vida e para tirá-la. Tem poder para levar para o céu, para junto dele, e tem poder para lançar também no inferno. Então, queridos, nós temos que, quando se fala de temer, que é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor, esse temor aqui é diferente do medo que o diabo imputa na nossa alma. As pessoas hoje, meu Deus, as igrejas, parece que muitos se acostumaram, tem gente até agora se adaptando à nova realidade, não precisa ir para a igreja. As lives, eu faço live todos os dias às 21 horas. Um dia ou outro, quando acontece alguma coisa, tudo bem. Acabou o culto aqui, eu faço uma live. E é engraçado que eu estou
forjando, ou formando também, seguidores, discípulos nas lives. Irmão, na hora que eu entro, 21 horas, as pessoas já conheço, já entram. E as pessoas ali não perdem por nada. E fica o tempo todo, porque tem muita gente que é curioso. Tem gente que entra ali só, eu vou entrar aqui para o pastor ver que eu entrei. E tem muita gente daqui, pastores, líderes, que entra assim. Agora, precisa, se é para entrar para dar satisfação ao homem, quero que você dê satisfação a Deus. Eu quero que você revele e manifeste o seu coração de fidelidade a Deus, de interesse a Deus. Eu não estou interessado. Eu não estou querendo holofote, nem ter ibope de homem, não, irmãos. Eu não tenho problema. Eu aprendi isso com o meu mestre. Eu sou discípulo dele. Jesus não tinha problema de grandeza, de grandiosidade, não. Jesus não era megalomaníaco. Jesus, aleluia, se fosse considerado dentro do padrão da liderança moderna, Jesus seria um líder fracassado nos dias de hoje. Por quê, pastor? Jesus teve 3 anos e meio no seu ministério. É um tempo bom. 3 anos e meio dá para fazer muita coisa, principalmente nas mãos de Jesus, né? Ele começou com 12, passou um bom tempo com 12, depois foi para 70, depois foi para 500, e ainda tinha multidões de 15 a 30 mil ou mais seguindo ele, que muitos acabavam se tornando discípulos. Mas o fato é que durante o seu ministério, 3 anos e meio, quando Jesus foi inaugurar a sua igreja, ali foi só a preparação. Quando Jesus foi inaugurar lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, e já programando, já preparando, um versículo que eu acho muito forte e importante, Atos 1:8, porque a igreja, ela não sobrevive sem o Espírito Santo. A igreja não faz nada sem o poder do Espírito Santo. Assim como o próprio Jesus também não faria nada sem o poder do Espírito Santo. Porque ele era homem também. E ele teve que viver como homem. E ele precisava do poder do Espírito Santo, assim como eu e você precisamos. Assim como ele disse, assim como o Pai me enviou, ou ele foi enviado por quem? Pelo Pai. Mas ele precisou, em um momento lá no Rio Jordão, o Espírito Santo teve que vir sobre ele para ele começar. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, que nós somos discípulos dele. Recebei o Espírito Santo. O mesmo Espírito que veio sobre ele, também vem sobre nós, sem o qual nós